Boa noite, pessoal. Então, como eu prometi para vocês, toda segunda-feira a gente vai ter uma conversa, um bate-papo, até batizei ali, papo de segundas, não é de segunda não, tá? A ideia é que toda segunda-feira, enquanto eu vou abrir aqui no computador, a live, para poder acompanhar quem vai estar assistindo, quem quiser comentar, perguntar alguma coisa a respeito do nosso tema de hoje, do nosso bate-papo. Como eu falei para vocês, a ideia é que toda segunda-feira a gente tem essa live, num bate-papo informal, numa conversa bem tranquila, né? É aqui da minha casa, vocês sabem que eu já tinha comentado que eu fiz um cantinho aqui, homework, para poder ter esses momentos que nem sempre durante o dia é possível, tem muita gente que só consegue assistir à noite. E hoje nós vamos conversar a respeito da depressão, que é um tema bem complexo, é assustador, às vezes, de falar. Muita gente prefere nem comentar a respeito. Algumas pessoas têm muitas restrições, muito preconceito a respeito da depressão. Outras não levam a sério. A gente tem bastante assunto hoje. Quem tá por aí, quem tá chegando por aí, se quiser dar um oi, a gente vai ver, tá só mais um tempinho. Porque o pessoal tá acostumado que geralmente eu atraso um pouquinho mais, né, as lives, porque eu fico brigando com a tecnologia, mas eu tô me acertando, viu? Já consegui ser um pouquinho mais pontual. E então, o tema de hoje, escolhido porque eu trato isso diariamente também com muita gente no consultório. Nós vamos falar da questão da depressão, que acomete hoje muita gente, em qualquer idade, adulto, criança, pessoas jovens, os adolescentes, os idosos. Ela não escolhe, depressão não escolhe idade, classe social, opção religiosa, opção sexual, não escolhe classe social. Ela pode acometer qualquer pessoa. Algumas pessoas dizem, né, quando alguém fala, se manifesta, que acha que está com depressão, não, isso é bobagem. Isso é preguiça. A pessoa tá enrolando, não quer nada com nada e inventou esse papo de depressão. Gente, é horrível isso para quem está vivendo essa situação. E isso só deprime ainda mais e faz com que a pessoa se feche, se isole, e isso é péssimo. Boa noite, Alaide, bem-vinda. Elisângela também está com a gente aqui hoje. E então, nessas questões, na questão da depressão, a gente também tem que cuidar para não confundir depressão com tristeza. Não é porque uma pessoa está triste que ela está com depressão. E nem sempre uma pessoa com depressão ela está triste. Muitas vezes a pessoa depressiva, ela esconde a depressão atrás do sorriso, atrás de muitas brincadeiras, de ter uma pessoa até divertida, uma pessoa que muita gente gosta de estar junto, sabe? Ela costuma colocar os outros para cima muitas vezes, e lá no íntimo dela ela tem a depressão. E não existe só um tipo de depressão, não existe só depressão, não. Existem vários tipos de depressão
desencadeados por N motivos, cada um com as suas particularidades. A depressão, ela acomete homens, mulheres, crianças, como eu falei antes, adultos, pessoas idosas. Tem gente que convive com a depressão uma vida inteira e não se trata por medo, por vergonha, por preconceito. Porque o que os outros vão pensar? Gente, nesses momentos, dane-se os outros. Ninguém precisa ficar convivendo, sofrendo com uma depressão por causa do que os outros vão pensar. O importante é você se cuidar, se tratar. A depressão, ela é grave, não é brincadeira, não é mentira, não é uma doença inventada. E, acima de tudo, é uma doença. Não é uma coisa da cabeça de alguém. E ela pode vir por N razões. Eu separei aqui o material para falar algumas coisas, não perder, né, o fio da meada, digamos assim. Então, para quem está chegando agora, esse é o nosso papo de segundas, não de segunda, uma conversa tranquila, informal, caseira, para a gente fazer quase como uma grande terapia em grupo, lidar sobre várias questões, conversar, trocar uma ideia. Vocês também podem sugerir durante a semana temas, pode colocar lá na página. Fábio, queria falar de tal coisa. Fábio, queria falar de tal doença, tal problema. A gente vai conversar. Nem tudo, gente, eu trato, mas como vocês sabem, eu trabalho com vários outros terapeutas. Nós temos também uma rede grande de contatos. A gente está sempre estudando, sempre se falando. Então, aquilo que vocês trouxerem que não for da minha especialidade, da minha alçada, eu vou buscar com colegas e vou trazer informação para vocês. Bom? Então, voltando ali à depressão. Ela causa sintomas físicos e emocionais, sintomas psicológicos. Dentre eles está o famoso baixo astral, né? A pessoa tá triste, a gente às vezes diz que a pessoa tá arrastando corrente. Perda de interesse em coisas que a pessoa gostava antes. Puxa vida, ele adorava jogar um futebol lá toda quinta-feira, agora nem aparece, nem responde mais para os amigos. Ou ela curtia tomar um café no shopping com as amigas e agora não participa mais. Gostava de olhar, sei lá, seriado na Netflix, nem isso chama mais atenção. Praticar algum esporte, dançar, uma atividade física, a pessoa vai perdendo interesse por aquilo. A ansiedade aumenta. Aí são duas questões muito parecidas, né? Porque a depressão pode levar à ansiedade e a ansiedade pode levar à depressão. É bem complexo esse ponto. Uma das razões também de eu tocar nesse assunto é que eu confesso para vocês que essa semana eu fiquei triste, né? Eu tive um dia de tristeza, passei um dia deprimida. Por quê? Fazia muitos anos que eu não tinha uma crise de enxaqueca associada à endometriose, que eu trato isso há muitos anos. Graças a Deus hoje eu não preciso ficar tomando medicação contínua, as minhas todas são de um grau leve, mas eu lembrei que isso também leva muitas pessoas à depressão. Eu participo de um grupo, de uma comunidade inclusive no Face, sobre endometriose, e a maioria das mulheres acaba tendo depressão por conta desse problema. Tá? Outro sintoma da questão da depressão é a tendência suicida, as ideias suicidas. E às vezes a pessoa não conta para ninguém, mas ela tem. Então é importante a gente divulgar isso para a pessoa também ficar atenta, porque às vezes ela não sabe que ela está com uma depressão. Né? Porque afinal de contas ela escuta tanta coisa, tem tanto mito em cima disso,
porque as pessoas acham, não, estou com algum outro problema. Pode-se também ter algumas alucinações quando a gente está num estado depressivo. Fábio, isso não pode ser coisa da espiritualidade? Pode. Uma das causas podem ser questões espirituais. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Dentro dos sintomas físicos, para a gente detectar se está ou não com depressão, se alguém que está próximo da gente ou não está com depressão, um parente, um familiar, um amigo, um colega de trabalho, de escola, nós podemos observar esses sintomas. Dificuldades com o sono. A pessoa pode ou dormir excessivamente, isso também é um indício de depressão, pode não conseguir dormir, pode estar com um problema de dormir e acordar várias vezes durante a noite, tem muita dificuldade de ter um sono regrado, né? As pessoas com depressão, geralmente no momento em que elas têm que exercer suas atividades, o trabalho, a escola, enfim, elas sentem muito sono e ficam muito porque elas passaram a noite muito despertas também, já preocupadas em como elas vão encarar a atividade diária delas no dia seguinte, porque não é fácil. Geralmente a pessoa com depressão, a vontade dela, eu costumo dizendo que não é ficar na cama. Muitas vezes a vontade é de ficar até embaixo da cama, é não pôr o nariz para fora, não ver ninguém, não falar com ninguém. Se pudesse, se fechava numa concha, porque é uma dor imensa. Dói na alma, dói no físico. Lentidão mental e física também é um sintoma físico, fisiológico da depressão. Aumento ou falta de apetite. Ai, mas ela não comia assim, gente. Olha ali, tá comendo tudo que vê pela frente agora. Gente, pode ser depressão. Lembra? Depressão leva à ansiedade. E a ansiedade pode levar à depressão. E isso traz uma alteração no apetite. Ou então, a pessoa não consegue comer. Muitas pessoas não sentem, não apenas assim, elas não sentem fome. E outras, quando comem, elas passam mal. Elas têm náuseas, vômito. Então, para não se sentirem ainda pior, elas evitam de comer e vão perdendo peso de uma forma assustadora. Perda de interesse sexual. A pessoa perde a libido, tanto o homem quanto a mulher, quando está no estado de depressão. Sabe? A gente perde o desejo pelo sexo, porque é um estado de espírito também, você tem que estar bem, estar partilhando ali com o outro aquele momento. É complicado, eu não estou me sentindo bem comigo mesmo, tô triste, não quero nem olhar para ninguém, quem dirá namorar, né? Cansaço excessivo, puxa vida, não fez nada e está sempre cansado. Olha, vamos prestar atenção, porque isso pode ser um sintoma da depressão. Constipação, né? Para quem não sabe, é aquele probleminha chamado prisão de ventre, a pessoa não consegue ir ao banheiro regularmente. A depressão causa isso, gente. Não que toda pessoa que tem esse problema tem depressão. E particularmente para as mulheres, a depressão pode causar irregularidade na menstruação. Altera o ciclo menstrual feminino. Pode aumentar a intensidade das cólicas menstruais. Pode fazer com que a menstruação não venha também. Tá? Esses são só alguns dos sintomas que nós falamos aqui. Além desses sintomas, eu também separei para vocês algumas causas, né? Algumas possíveis causas. Boa noite, Norberto. Bem-vindo, a Lidroneta, a Priscila. Então,
tem alguns fatores que tornam a pessoa predisposta, tá? Para ter, né, a depressão. Traz uma predisposição. Então, dentro desse fator está a questão genética. Sim, nós podemos herdar a depressão do nosso pai, da nossa mãe, da nossa tia, tio, avó, avô. Por quê? Nós podemos vir com essa predisposição genética de alguém que possa estar até 5 gerações anteriores a nós. Essa é uma das características quando a gente vai passando de linhagem para linhagem, é atingir em média 5 gerações. Então, às vezes a gente tem, eu tenho depressão, ninguém nunca na minha família teve. Meus pais não tiveram, meus avós não tiveram, mas minha bisavó teve, ou lá meu tataravô. Pode ser uma predisposição genética. Pode estar relacionado também à personalidade da pessoa. E quando nós falarmos na questão espiritual, a gente vai falar sobre personalidade congênita. Ela já tem uma personalidade predisposta ao negativismo, à tristeza, a ser depressivo. Pode ser por conta do meio familiar. O meio familiar também pode levar à depressão. Uma família desestruturada, desinteressada, desestabilizada, pode levar um ou mais membros da mesma família à depressão. Controle limitado sobre o seu destino. Pessoas muito controladoras, elas tendem a ter depressão quando elas não conseguem exercer o controle absoluto sobre tudo que acontece na vida delas. Tá? Estresse e acontecimentos cotidianos, né? Alguma coisa que aqui é normal, que acontece com todo mundo, mas como cada pessoa lida de uma forma diferente, aquela situação pode gerar uma depressão. Distúrbios físicos, uma doença que a gente tenha grave, pode levar à depressão. É muito comum a pessoa ter tendência a ficar depressiva logo depois de descobrir que ela precisa tratar um tumor, que ela tem um diagnóstico de câncer, né? Um diagnóstico de esclerose múltipla, de alguma doença autoimune, de algo que vá movimentar muito a vida dela. E uma questão que para mim olha, pega mesmo, gente. A falta de luz solar, falta de sol. Eu vou dizer para vocês que se eu morasse em um lugar que não tivesse sol, eu seria uma pessoa depressiva. Eu sou extremamente solar e conheço muita gente que também é assim e é muito complicado, tá? A gente não ter esse contato com o sol. Naturalmente, como seres vivos aqui no planeta Terra, nós precisamos do sol. Não há vida na Terra sem sol. Tá? E algumas pessoas, sim, precisam um pouco mais dele, inclusive para serem mais felizes. Tá? Alguns acontecimentos, eu vou citar só alguns, tá? Que podem levar à depressão. Morte de algum parente, do cônjuge, principalmente se for uma perda repentina, uma morte inesperada, a pessoa estava bem, né, ali tranquilo e de repente sofreu um acidente ou um problema de saúde que não sabia que tinha e acabou ocasionando falecimento. Isso pode levar sim a pessoa à morte, à depressão, tá? Alguma morte, alguma perda significativa de alguém da família pode levar a pessoa à depressão. Términos de relacionamentos, seja um divórcio, seja o fim de um namoro que não precisa necessariamente ser de longo tempo, mas a pessoa estava envolvida, estava entregue e daqui a pouco aquele relacionamento que vinha indo tudo bem, termina. É natural que a pessoa entre em depressão.
Gente, isso tudo que eu tô falando até agora, sintomas, possíveis causas, predisposições, isso vai fazer com que haja toda essa variedade de depressão. Morte também de um amigo, perder um amigo, principalmente quando é muito cedo, muito jovem. Tá? Como nós falamos antes, lesões, doença, a pessoa se machucou, sofreu um acidente, caiu um tombo, rompeu um ligamento, vai precisar ficar 60 dias, 120 dias, enfim, imobilizada, sem poder sair de casa, sem poder trabalhar. A pessoa pode ficar depressiva. Boa noite, Mari. O casamento, né, em si também pode levar à depressão. O relacionamento. Primeiro, a pessoa pode entrar em depressão porque casou e houve uma separação da família, né? Aquela pessoa que ainda morava junto com os pais, estava acostumado com aquele meio familiar e tem que encarar uma nova realidade. Pode vir a ter uma depressão. Perda de emprego, uma reconciliação conjugal, principalmente se ela não for pelo sentimento, tá? Porque muitas vezes as pessoas reatam relacionamentos, casamentos, por questões financeiras, por questões sociais, né? A família achou que era melhor, fez uma pressão, por conta dos filhos, e isso pode gerar uma depressão, porque aquela pessoa já não estava feliz naquela relação, conseguiu sair, tem que voltar para ela. Tá? E a aposentadoria também gera depressão. Nós planejamos a vida inteira, a gente trabalha pensando, muitas vezes, no dia em que nós vamos nos aposentar e a gente não vai mais precisar trabalhar, vai passar em casa todos os dias, fazendo nada. Alguns meses depois do tão esperado dia da aposentadoria, dessa fase de não fazer nada, entramos em depressão justamente por não fazer nada. Tá? Gente, depressões, tem depressão leve, moderada, grave, depressão química, tá? Depressão por predisposição genética, tem vários tipos de depressão. E sim, uma pessoa pode ter depressão por questões espirituais, né? Como vocês sabem, além de terapeuta, todo o meu trabalho como terapeuta é baseado na espiritualidade. E nós podemos ter acompanhamentos ou acompanhantes espirituais que nos levem à depressão. Primeiro, porque aquele ser espiritual que entrou em sintonia conosco pode ser um espírito depressivo, que já era depressivo em vida quando desencarnou, segue o sentimento, os problemas não se vão quando a gente desencarna, na verdade é só eles que ficam. Então, que nós chamamos de indução espiritual, então a gente sente o que aquele ser espiritual que está nos acompanhando está sentindo, pode ser um tipo de depressão, e pode ser a depressão por obsessão de fato. A pessoa está acompanhada de um ser espiritual, realmente maléfico, que tem a intenção de prejudicar o indivíduo encarnado, por N razões. Isso pode ser tema para um outro bate-papo. E aí, então, aquele ser vai minando a frequência vibracional daquela pessoa, ela vai entrando em estado depressivo, e aí ela já fez vários tratamentos, ela faz acompanhamento psiquiátrico e nada resolve. Toma medicação certinho, já mudou a medicação, vai no psicólogo, vai aqui, vai ali. Quando for assim, gente, não custa. Dá uma investigadinha na questão espiritual, tá? Independente da fé que vocês professem, busquem o auxílio espiritual. Também pode ser pela personalidade congênita, como eu falei antes. Tá? Para nós que acreditamos, como psicoterapeuta reencarnacionista, que creio que haja
né, outras vidas, vidas passadas, vidas paralelas, enfim, eu posso reencarnar conectada com uma sintonia de uma vida anterior, onde eu tinha depressão, e isso hoje está refletindo ainda na minha vida atual. E aí é mais um caso em que o acompanhamento médico não vai resolver. E a gente vai achar que o pobre lá do psiquiatra, ou do psicólogo, ou do psicoterapeuta, é que é incompetente. Mas não, é que aquilo está um pouco além das possibilidades dele. Boa noite, Bárbara. Exato. Então, gente, vale a gente investigar todas as possibilidades da depressão. E assim, por favor, eu peço encarecidamente a vocês que são terapeutas holísticos, que estejam me assistindo, estão tratando alguém com depressão, que está fazendo acompanhamento médico, que está usando psicotrópicos, usando medicação, não mexam na medicação dessa pessoa. Somente o médico da pessoa pode mexer na medicação da pessoa. Você que está em tratamento e descobre, mesmo que tenha certeza absoluta que a sua questão é espiritual, a sua depressão tem um fundo espiritual, não deixe de um dia para o outro a sua medicação, porque isso também vai trazer consequências físicas e psicológicas. Então a gente não mexe. Quem é habilitado para mexer com medicação é o médico psiquiatra, não é o psicólogo, não é o terapeuta, não é a massagista, não é o psicanalista, somente o médico, tá? Existe questão de abstinência da medicação, de uma série de questões. Bom, gente, além de todos os cuidados, né, e situações para a gente observar numa pessoa com uma possível depressão, a família de quem tem depressão também precisa de atenção. Não é fácil a pessoa conviver, a família conviver. A família precisa se adaptar à rotina, às situações, às crises, né, daquele familiar que está depressivo. É preciso apoio. Então, ler a respeito, se inteirar, participar junto com a pessoa. Está com dúvida? Vai lá, marca uma consulta com uma pessoa que trata, né, esse seu parente, esse amigo que está com depressão, que você está querendo ajudar, para que você tenha uma orientação da melhor forma, para ajudá-lo e para também conviver com isso. O fator mais grave a que leva à depressão é o suicídio. Tá? No Brasil, por causa de depressão, nós temos ainda um dos menores índices de suicídios do mundo. Mas, ainda assim, é gravíssimo, tá? Poxa vida, aquela pessoa tão bem, tão feliz, tinha tudo na vida, foi lá e se matou, se suicidou. Que absurdo isso! Gente, aquela pessoa tinha uma depressão, talvez tenha dado vários sinais, tenha pedido socorro abertamente e não foi levada a sério. Depressão, vou repetir, não é brincadeira, não é frescura, não é preguiça, não é procrastinação, tá? Não é chantagem, não é cena, é uma doença, é grave, dói, fere a quem tem a depressão e a quem convive com quem está em depressão. Existe cura? Existe, sim, existe cura, mas depende do tipo de depressão. Nem toda depressão tem cura, mas toda depressão pode ser tratada e levar o indivíduo a um bem-estar, a ter mais qualidade de vida, a conseguir ter vida social, vida profissional e familiar, sim, tratando a sua depressão.
Aonde que entram as terapias alternativas, ou holísticas, ou vibracionais nisso? A física quântica nos explica que tudo é energia, tem uma frequência vibratória. Essas terapias trabalham essa frequência, porque a pessoa com depressão e com outras doenças, ela tem uma alteração na sua frequência vibratória, na sua frequência energética, que baixa. Com as terapias como reiki, cristaloterapia, aromaterapia, florais, enfim, a gente consegue melhorar o padrão vibracional dessa pessoa, desse indivíduo, e ele passa a ter mais qualidade de vida. Além, é claro, do tratamento, do acompanhamento com o seu médico psiquiatra, tá? Com o seu psicólogo. Ah, Fábio, mas psiquiatra não aceita isso. É mito, gente. Tem sim uma grande quantidade ainda de médicos, de psiquiatras, de psicólogos que não aceitam as terapias complementares, as terapias integrativas. Mas existem muitos que, além de concordarem, se tratam com ela, praticam, estudam, tá? E ajudam também as pessoas com isso. Só que, infelizmente, estes profissionais da área médica, eles não podem divulgar publicamente, tá, a sua aceitação das práticas integrativas, porque é passível deles acabarem sendo processados pelos órgãos que os regulamentam, tá? Então não vamos intitular todos assim. Você pode conversar francamente com o seu médico a respeito das práticas integrativas, das terapias. Se ele não aceitar, aí você analisa se quer continuar tratando com ele e abrir mão da possibilidade das terapias holísticas, ou procurar uma indicação de um outro médico que trate também com as práticas, as terapias complementares, ou que trabalhem como um acordo, tá? Assim como, se você está se tratando com um terapeuta holístico que é contra medicina alopática, terminantemente contra, também é bom analisar a possibilidade de uma troca. Gente, tudo que é em exagero não é bom, tá? Sem extremismos. A gente melhora a depressão também com atividade física regular, porque as atividades físicas vão liberar hormônios que vão para o nosso cérebro, vai mudar a nossa sinapse cerebral, vai fazer com que a gente se sinta melhor, mais felizes. Massagem ajuda muito quem está em estado de depressão. Relaxa o corpo, a mente, tá? A pessoa depressiva geralmente ela fica muito tensa, tá muita rigidez muscular, então a massagem vai ajudar. Se você conseguir então um massoterapeuta holístico que vai te tratar com óleos essenciais, com cristais junto, melhor ainda, tá? O que mais que a gente pode fazer para melhorar a depressão? Cuidados com a alimentação, procurar um nutrólogo, um nutricionista. Também tem profissionais dessa área que são ligados às práticas complementares e que vai ajudar vocês com uma alimentação que vai produzir mais alegria para contrabalancear com a depressão. Chocolate é bom, todo mundo sabe que eu sou apaixonada, dá muita alegria, mas a gente também tem que cuidar para não exagerar. E vale lembrar que é o chocolate lá com alto teor de cacau, tá, gente? 70% cacau. Como eu falei antes, reiki, tem o reiki usui, tem o reiki xamânico, tem reiki egípcio. Você busca aquilo que tem melhor significado para você, tá? Participar de um grupo de pessoas com essa afinidade, para que possam conversar e trocar ideias de como ficar melhor. Temos que ficar atentos, porque tem grupos no Facebook, Instagram, enfim, por todas as redes sociais aí,
que ao invés de agregar pessoas com problemas de depressão para se ajudarem mutuamente a melhorar, eles ajudam essas pessoas a piorar, inclusive incentivando o suicídio. Tá? Então nós temos que estar atentos a isso também, principalmente o pessoal da família que tem questões de depressão infantil ou dos adolescentes, porque eles passam muito tempo conectados, já que hoje em dia não tem idade, o pessoal passa muito tempo conectado na internet e pode entrar numa roubada dessas, de ir parar num grupo que vai fomentar a automutilação, o suicídio, tá? Então, a gente tem que estar observando cada sintoma. Se vocês têm alguma desconfiança, procurem auxílio, procurem conversar. Nem sempre a pessoa depressiva ela consegue se abrir, então forçar a conversa é pior, mas vão tratando com jeito, busquem auxílio profissional, ok? Bom, gente, hoje era o que eu tinha para trazer para vocês a respeito da depressão, dizer para vocês que sim, que nós podemos tratá-la, podemos ter uma vida melhor, mesmo com os casos que não têm a cura. Temos terapias holísticas, como eu falei, entre elas a psicoterapia reencarnacionista, a regressão terapêutica, tem hipnose, tem as barras Access, tem... Deixa eu ver, gente, são tantas, tem tanta coisa boa, tá? Que vocês podem procurar pela afinidade, se interessar. Alguma terapia que vocês tenham ouvido falar que pode ser boa, quiserem perguntar, mandem aí na página, tá? Que aquilo que eu não souber, não tiver como explicar para vocês, eu vou entrar em contato com algum colega e vou trazer a informação, tá bom? Espero que o nosso papo de hoje tenha sido útil, proveitoso e até a próxima segunda, tá? Quem sabe a gente não fala da endometriose, da enxaqueca, da fibromialgia, ou fala de espiritualidade. Podemos falar de cristais, de outras doenças autoimunes ou mesmo congênitas. Vocês decidem. É só sugerir e eu trago o tema para vocês. Gratidão. Tenham todos uma semana maravilhosa, iluminada e muito obrigado pela companhia. Namastê.